Olá, estamos aqui para mais um podcast da AMAD e hoje recebendo o nosso presidente e fundador, Alexandre Padel. É uma honra, Padel, te ter aqui, você que está aí, né, sempre envolvido com a AMAD, afinal de contas a AMAD iniciou com você e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa história. Oi, Padel. Ei, Elisa, tudo bem? Olha, é um prazer estar aqui, nesse novo canal da AMAD, esse podcast. Muito feliz de ver a AMAD crescendo, a AMAD com tantas novidades, a todo dia, toda semana. Vocês têm produzido muito conteúdo e estamos aqui, vamos bater um papo. Vamos lá. Vou te apresentar, eu acho que dispensa apresentações, mas para quem ainda não conhece o Alexandre Padel, ele hoje, né, ele é presidente e fundador da AMAD, mas ele é advogado, especialista em direito imobiliário, corretor de imóveis, tem uma vasta experiência. Ele vai falar um pouquinho para a gente aí sobre esse caminho dele no direito imobiliário, mas além disso, ele é sócio fundador do escritório Alexandre Padel Advogados e da ADR Imóveis, que é imobiliária. Também é professor, como eu disse, foi presidente e fundador da AMAD, hoje ele é nosso conselheiro consultivo, ele também está ocupando o cargo aqui na AMAD de presidente da comissão de locações e ele hoje está com uma comunidade que é uma super novidade, vai contar um pouco para a gente. O Alexandre é mentor de advogados e conduz aí muitas pessoas nesse caminho referente à atuação na locação de imóveis. Padel, conta um pouquinho para a gente da sua história, para que a gente possa aprender com você aí, ver o caminho que você trilhou até agora. Oi, Elisa. Obrigado aí pelas colocações. E, olha, o direito imobiliário, ele veio naturalmente para mim, veio da minha família. E quando eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, eu já tinha aquela vontade de trabalhar e já era nato de mim fazer algo, produzir algo para até ter um dinheirinho, né, fazer alguma coisa, ainda adolescente, pré-adolescência, né? E meus pais, então, eles fundaram uma imobiliária. Meu pai é advogado, minha mãe aposentada também, e eles fundaram uma imobiliária. E ali eu me ofereci e fui ser o recepcionista da imobiliária. Então, que legal. Muitos anos atrás eu atendia ligação, fazia recibo, né? Porque antigamente o inquilino levava o dinheiro na imobiliária. Então eu contava, fazia o recibo. Eu lembro que era uma atividade um pouco difícil, porque tinha que preencher o recibo à mão e o valor por extenso. E aquela época era aquelas moedas malucas, né? Milhões de cruzeiros, não sei o quê. E mudava muito, a inflação galopante, ajudava no cálculo do reajuste. E ali eu comecei na imobiliária com 15 anos, entrei na faculdade de Direito, me formei. E eu lembro que logo no primeiro dia de faculdade, Elisa, eu também eu comecei meu estágio. Eu passei na faculdade para a parte da manhã, e no mesmo dia, né, almocei e já fui no meu primeiro dia de estágio no escritório de advocacia, que, por sinal, acabou trabalhando também com o direito imobiliário. Então, acho que eu não tinha muita saída não, Elisa, eu tinha que trabalhar no direito imobiliário mesmo. Você realmente não teve muita saída. É muito engraçado, porque, assim, pessoas que já vêm com esse histórico, igual você já estava ali envolvido desde os 15 anos, já entra na faculdade muito com o norte. Eu acho isso muito interessante, Tadeu. Porque assim, é o meu plano A, eu não tenho plano B. Vou nesse caminho aqui. E você não tem muito, você nem se dá muita oportunidade ali de olhar para outras áreas, né? Eu tive, Elisa, uma prova de fogo. Sabe qual que foi? Eu passei numa seleção para ser estagiário e fui trabalhar numa vara criminal da Justiça Federal. Acho que nem você sabia disso. Nona Vara Criminal de Belo Horizonte. Eu fui estagiário lá por 1 ano e lidando só com o processo criminal, né? E isso foi uma prova de fogo. Acho que você ali se apaixonou pelo criminal ali naquele momento? Muita gente se apaixona, eu não me apaixonei. Eu me apaixonei por criminal na faculdade. Todo mundo se apaixona por criminal. Eu nunca me apaixonei.
No início da carreira, né, depois de formado, eu fiz algumas coisas na seara criminal, sim, mas nunca peguei um processo criminal, fiz defesas, assim, né, júri, nada. Rapidamente também, logo que eu formei, então saindo desse estágio criminal, eu voltei para um outro escritório de advocacia, como estagiário, quase formado, continuei ali, e aí eu tive a segunda prova de fuga, Elisa, você também, não sei se você já passou por isso, muitos advogados passam, né? Parei com tudo e fui estudar para concurso. Olha, eu não passei por isso, Tadeu. Muito advogado aí, né, na AMAD, eu sei que tem muitos que estudam para concurso ou já estudaram. E ali eu larguei tudo, Elisa. Tudo. Vendi até meu carro, pra você ter uma ideia que eu tinha na época. E eu lembro que eu comprei uma motinha para poder ser fácil ir para o cursinho. E estudava 8 horas por dia. Eu lembro uma época, né, meus pais tinham um sítio, sabe? Uma época eu me mudei para esse sítio só para estudar. Ficava lá no meio do mato estudando. Comecei a fazer alguns concursos, né? Eu vi que eu ia evoluindo muito devagar e tudo. E ali surgiu o que mudou minha vida. Meus pais já começaram a imobiliária aposentados. Então eles cansaram de ainda trabalhar com isso e resolveram vender imobiliária. E aí eu falei, peraí, não, eu refleti muito, uma decisão, acho que uma das mais importantes da minha vida. E ali eu simplesmente deixei os livros de lado, pus numa balança a vida de um funcionário público com o advogado autônomo e ainda eu teria essa imobiliária. E eu vou te confessar, eu tive um alívio, quem está aí às vezes, né, sonhando com concurso público, saiba se é ou não para você. E não era para mim. A liberdade que o advogado tem, para mim, é muito cara. A liberdade ela é muito importante. Isso é uma questão pessoal. Não é liberdade só de tempo, mas liberdade econômica, liberdade de a gente poder correr atrás, fazer a nossa remuneração, de poder ter foco. E quando porque a gente observa muito, né, Tadeu? Eu acho que com você também acontece isso, olhando para a advocacia. Tem épocas que a gente está muito mais motivado ali com o gasto total, então você coloca muito mais força na prospecção e automaticamente aquilo vem, épocas de produção maior, épocas que a gente está um pouco mais cansado e aí você dá uma desacelerada, e a gente tem essa liberdade. Isso. E eu falo muito isso com os meus mentorados também, né? E quem pretende fazer uma mentoria, crescer, eu vejo advogados, Elisa, que estão no mesmo escritório ou trabalham para um escritório, não como associado nem sócio, né? Aquele advogado que pega demandas massivas, né? Audiencista, e aí por ali vai. E parece que não consegue olhar para o lado que ele pode ser livre. É isso que eu falo para todo mundo. Tem medo, né? Do primeiro mês que ele largar aquela função que ele tem um salário fixo, faltar o que colocar na mesa. E aí eu falo, olha, se você não fizer algo diferente ou arriscar, você não vai ter algo melhor do que você sonha. A certeza... Isso é muito... Eu vou até anotar isso. A certeza que você tem como empregado com salário fixo é que você tem um muro, uma barreira que aquilo e dali você não vai passar, não vai cair do céu, ninguém vai ganhar na loteria, Elisa. Né? Então, arrisque. E não há tempo para isso, não. Eu tenho um mentorado, para você ter uma ideia, que formou comigo, está comigo. Eu tenho outro que foi meu estagiário, mas há muitos anos. A diferença de idade entre nós é 2, 3 anos só. E, ou seja, advogados experimentados, já fizeram até sustentação oral no tribunal e tudo, mas ainda tem a carreira travada e, olha, e ainda sonham com concurso, eles, da minha idade, tá? Eu conversei com ele semana passada numa sessão, ele me confessou que ele ainda tem esperança de um concurso. Agora, pergunta para mim se ele abre, a última vez que ele abriu um livro para estudar pensando em concurso. Deve ter 10 anos. Então, assim, a opção dele, é claro, mas eu deixo muito claro para o mentorado ali, olha, reflete sobre isso e chega a uma decisão agora. Você está passando a sua vida, casou com filhos e ainda está sonhando algo lá da faculdade. Então, assim, é exemplo do que eu passei. Eu tive várias provações
E logo depois que eu optei, então, em não estudar mais para o concurso, o que eu fiz? Na época eu tinha uma pessoa que olhava os imóveis junto com meu pai, e eu propus a ela uma sociedade e a gente adquiriu. O meu pai ia vender imobiliária por um valor X na época, que eu nem lembro mais. Eu e ela dividimos e compramos do meu pai essa imobiliária. E somos sócios até hoje, isso já vai fazer quase 20 anos. Eu conheço. Você conhece a Rosângela, exatamente. Que legal, olha só, não sabia dessa história. Tadeu. Não me arrependo de forma alguma de não ter seguido o concurso público. Tem amigos que têm vários cargos, até juiz, delegado federal, Receita, Tribunal de Contas, tem muitos amigos da nossa época que estão lá, estão felizes também, mas é uma opção, né? Uma opção para cada um. Assim, olha só, eu nunca tentei concurso público, eu nunca fiz uma prova de concurso, porque eu acho que nunca foi meu perfil, nunca tive vontade, só que chegou uma época também que eu dei uma desanimada com a advocacia. Sabe aquele momento que você fala assim, não quero mais? Porém, isso passou rápido, graças a Deus. Eu vi que eu estava, na verdade, cansada da situação que eu estava, e aí eu virei uma chave e falei, vamos lá, nova etapa. Mas eu acho que isso acontece muito, e eu sei que muita gente que vai estar aqui nos ouvindo, inclusive que está na Amádios, e que entraram com esse propósito, peraí, deixa eu conhecer uma área nova, deixa eu conhecer o direito imobiliário, porque afinal de contas ele está muito intrínseco, né, no nosso dia a dia, nas relações, tudo gira muito em torno de um imóvel, e a todo momento, se tem inventário, os inventários realmente têm imóveis irregulares, imóveis que demandam ali conhecimento, a mesma coisa no divórcio, enfim, em vários momentos aí a gente encontra outras áreas do direito que desaguam no imobiliário e que demandam conhecimento para isso. Porém, eu falo isso, né? Se você não está nesse momento bom de carreira, porque eu já estive de estar ali um pouco... Vou te confessar uma coisa que talvez você também não saiba. Você falou aí, né, que eu fui o presidente fundador da Amádio. E eu sempre falo, eu nunca fui sozinho, né? Um grupo de advogados, nós reunidos, resolvemos fundar a Amádio. Agora, eu vou te confessar o seguinte, momentos antes dessa fundação, eu passei pelo momento mais desmotivador de continuar na advocacia. Olha para você ver. Olha só, eu estava igual você, muito desiludido, desanimado, mas principalmente pela morosidade do judiciário. Se eu puser assim, coloca o problema número 1 de uma lista de advogar. Não é falta de conhecimento, não é falta de habilidade, não é falta de cliente, não era falta de êxito em ações, não. Era a morosidade do nosso poder judiciário. Só. Isso que me incomodava, isso me desmotivava. Tadeu, e eu pensei em parar mesmo. E a minha situação não era nem questão financeira. Não era nada, eu não estava naquele momento ali feliz. Eu acho também que partiu muito de decisões que eu tinha que tomar, e eu acho que tem horas que a gente está numa zona de conforto, você precisa dar esse passo, mas é isso aí. Mas eu acho que hoje, quando a gente olha e olhando para essa situação da morosidade, a gente tem hoje muitas alternativas, né, dentro do próprio direito imobiliário, que a gente consegue atuar sem depender tanto do judiciário, apesar que tem muita coisa que ainda vai para o judiciário, mas a gente ainda consegue hoje construir uma carreira dentro do direito imobiliário voltada ali para o extrajudicial. Sim, né? Cresceu muito, né? Então, de lá para cá, exatamente isso, né? O gargalo fechou ali no judiciário, né? A ação não anda, não tem sentença, não tem alvará, não tem êxito, enfim. O advogado, como qualquer outra profissão, a pandemia foi um exemplo, né? Cada um se reinventou. O advogado, então, começou a olhar o mercado vastíssimo do direito imobiliário extrajudicial. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Agora, largar o contencioso, para nós, é muito difícil. Eu me afastei um pouco, confesso, mas não tem como largar. Todo dia eu olho o processo mesmo, todos os dias. Não tem jeito. E adoro fazer uma peça. Ontem eu fiz sustentação oral, semana que vem tem outro que eu gosto muito. Então, tem que estar em contato, sim. Não pode abandonar. Agora, tem muita coisa que se fazer fora de processo, fora de contencioso, né? Ontem mesmo, eu assisti
um evento da OAB de contagem, né, falando sobre a due diligence. É uma das coisas que o advogado é a pessoa que deve fazer, né, que é a conferência da legitimidade, segurança jurídica para compra e venda de imóveis. Então, isso é um mercado vastíssimo. E eu digo vasto, eu comparo até com o mercado de seguros. Eu não sei se você sabe, eu esqueci os números aqui, mas é muito pequeno o número de pessoas, o percentual de brasileiros que fazem algum tipo de seguro ainda, sabe? Ou seja, é um mercado extremamente vasto para quem atua com seguros. E na advocacia, essa consultoria extrajudicial do advogado ainda é muito pequena pela parte da nossa sociedade. Por falta de quê? Em ambas as situações, conhecimento. Ela não sabe, o nosso cliente muitas vezes não sabe o quão importante é ele consultar um advogado especialista da área do que ele está precisando. Ele sabe que o médico é especialista, é o melhor, ele vai no médico, mas no advogado ele não tem essa consciência. E aí cabe a nós, e aí eu estou adorando ver a Mati fazer isso, cabe a nós divulgarmos o que é cada área, como que aquilo ali se porta, a legislação, a complexidade, para que o cliente veja, olha, eu não posso... Ontem mesmo a Tabelian deu exemplo. Ela faz escritura de imóveis de R$1 milhão, quando as pessoas vão assinar no cartório e ela pergunta se tem algum advogado envolvido, alguém revisou, eles dizem não. Como que alguém compra um imóvel de R$1 milhão sem ter passado os olhos por um advogado especialista? É inadmissível. E ali, você deve ter clientes assim, e eu também, quando dá um problema, aí vem até nós, ou seja, o leite já derramou, aí eu escutei isso a vida toda, escuto até hoje. Eu deveria ter contratado advogado antes, né, doutor? Mas eu acho, Tadeu, que vem muito de uma cultura, muito de uma cultura no sentido de que, antigamente, os advogados eles detinham muito conhecimento, não tinham esse DNA de compartilhamento, de levar essa importância. Então, existia os advogados ali naquela figura muito fechada, e a gente vê isso entre a gente. Quando eu comecei a atuar, a gente não tinha essa quantidade de informação, né? Óbvio que eu não sou nova, então estou vindo ali bem do início da internet, não tinha essa quantidade de informação e nem tinha advogados disponíveis como a gente tem hoje, e eu falo isso por mim, por você que compartilha aí tanta informação, disposto a ensinar. E com isso, eu acho que quanto mais a gente ensina, mais a gente ensina também o cliente, mais a gente orienta também, conscientiza as pessoas de que é necessário a importância de ter um advogado especializado, ou muitas vezes a gente vê ainda clientes que vão até advogados que não são especializados, que são clínicos gerais, que ali realmente, infelizmente, orientam de uma forma equivocada, mas por não serem especializados, por não terem aquele conhecimento todo envolvido numa operação de compra e venda ou outra operação, transação imobiliária, orientam errado e desaguam no problema. Exatamente, Elisa, né? Se a gente recebe consulta, alguém me pergunta de direito do trabalho, de criminal, de família, de tributário, eu já respondo imediatamente, às vezes até corta a pessoa na hora que está ali na ligação, né, conversando, explicando o caso. Falo, olha, você me desculpa, eu não sou da área e não posso me arriscar em algo que eu não é do meu dia a dia. Eu vou te indicar um colega, alguém que é da área, que vai lhe atender melhor, ponto final. O advogado tem que ter essa consciência, sabe por quê? Ele pode até cobrar ali uma consulta, um processo. Se for processo, então está mais enrascado, Elisa, né? Porque ele vai ter um filho para cuidar, sendo que ele nunca cuidou de um filho. Então, imagina, né? Que não é da área e tem ali um processo ali complexo. Essa ânsia de ter um cliente, fechar mais uma prestação de serviço, ela não pode ir além da sua competência. Tadeu, assim, a minha mãe, ela não é advogada, mas minha mãe tem vivência, né? E ela é muito sábia. E todas as vezes que chega alguma coisa para mim, por exemplo, criminal, e eu sou do interior, minha cidade é uma cidade muito pequenininha aqui em Minas Gerais, chamada Manga, que é famosa aí no meio jurídico, por ser uma comarca muito distante da capital. Verdade, tem muitos exemplos de júri em Manga, se não me engano. E aí o que exemplo de júri, eu acho.
A minha mãe, quando chega o pessoal mais humilde ou pessoas que ela conhece e vem com alguma coisa criminal, ela sabe. E minha mãe sabe muito mais do que muito advogada, e ela orienta. Quando eu tô perto, para mim, eu não sei, não é minha área. E ela me olha assim, querendo me fuzilar. Muitas vezes eu chego de férias e aí ela fala: Elisa, esse aqui é fulano, aquele que você deu orientação. Ela vai lá, orienta, minha filha advogada falou isso. O que eu ganho de galinha, de queijo, vindo dessas orientações. Que bacana. Tem muita gente com tanto conhecimento mesmo que às vezes sabe mais do que o próprio advogado de determinadas situações mesmo. Não, e assim, o interessante é que é criminal, ela entende de criminal. Acho que ela lembra muito. Eu não sei. E ela fala, eu escutei isso no programa tal, ou li isso no site tal, tanto que eu cadastrei ela nessas plataformas de Conjur, ela recebe tudo. Tudo por e-mail. Fica navegando até no Jus Brasil. Eu cadastrei. Olha só, Tadeu, hoje em dia, então, puxando um pouco para esse gancho aí de DNA compartilhador, né, de contribuição aí para a advocacia, que eu sei que o seu é muito forte, principalmente diante de toda a produção de conteúdo que você faz, dos cursos, de ser professor. E assim, é óbvio, né, obviamente, sua preocupação com a classe aí dos advogados imobiliaristas, que veio essa visão, você foi muito visionário de vamos nos juntar para fazer uma associação. Mas puxando muito para esse DNA compartilhador, você acredita hoje que a rede social é um cartão de visitas? É o seu cartão de visitas? Elisa, sem dúvida, a rede social veio e tomou uma força enorme de 2019 para cá, né, com a pandemia. E sim, o advogado ele deve saber explorar isso. Só que eu falo sempre, até com o pessoal que eu atendo, muitos não têm consciência do que o advogado também pode fazer seus limites conforme o Código de Ética e Disciplina que nós temos. E aí eu vejo muitos abusos e a gente tem que ter consciência até o que pode fazer, tá? Pode sim levar informação gratuita, né, publicar ali diariamente, live, vídeo, enfim. Mas saiba que o conteúdo do que você leva não pode ser naquele tom tão comercial como alguns têm feito, né? Recentemente eu vi uma notícia publicada, acho que foi essa semana, sobre um êxito numa ação, por exemplo, uma tutela antecipada numa locação, sabe, num despejo. E o escritório pode levar essa informação, sim. O que ele não pode é usar dela como um troféu, né? Então, eles terminaram a publicação falando o quão bom eles são nesse tipo de situação e convidando os seus clientes, então, a os contratar. Isso não pode. Estou dando só um exemplo para eles, sem falar nomes mesmo, porque eu nem sei quem é. Nem sei se de qual estado do país nosso esse escritório está. Mas eu vi isso me chamou a atenção e eu sempre gosto de refletir. Eu já fui membro também, Elisa, lá na UAB, da comissão, eu fui membro relator, né, da comissão de ética e disciplina, então eu tinha, assim, por mês, 20, 30, 50 processos para analisar. E começou, né, a aparecer essa situação, sim, dentro dos processos administrativos da OAB. Então é bom que o advogado saiba que a OAB também não está a par disso, né? Então, há limite. Nesse sentido, né? Porque muitas vezes não é a nossa realidade e a gente fica com aquela ideia de que a OAB não atua, não observa isso passa. Não, observa sim, né? Críticas à parte de qualquer situação que pode ser lento às vezes, né? Às vezes a pena não é, né? O advogado tem muito esse negócio, né? Qual que é a pena, né? Vai caçar a OAB da pessoa? Nem sempre, às vezes é uma advertência, às vezes pode chegar a uma suspensão, né? Caçar a OAB é o último ratio e aí tem que ser uma situação mais grave, é claro. Mas ninguém quer ter seu prontuário lá manchado dentro da OAB. Não, é muito chato. Né? De forma alguma, né? Então, use, e é o cartão de visita, mas saiba que existe limites, né? Tadeu, e como é que começou a sua história aí como professor? Que eu sei que isso está cada dia mais latente. Nossa,
Aí você está me fazendo voltar lá atrás, no tempo, né? Mas eu acho que eu sempre tive uma facilidade disso. Aliás, no colégio, Elisa, eu sabia explicar para um colega uma matéria e eu ia mal na prova e ele ia melhor que eu. Isso acontecia comigo. Acontecia muito comigo. Né? Eu explicava e ele ia melhor do que eu. Né? Então eu falei, olha, eu sei transmitir o que eu aprendi, o que eu acabei de ler aqui, eu consigo passar para você fácil, mas não quer dizer que eu vou usar tão bem quanto você. Mas isso é o professor, né? A gente aprende e transmite. E ali eu tive uma oportunidade, lá em 2009, através de uma rede de imobiliárias que eu prestava serviço na época, de montar alguns cursos. Então, eu tive a ideia de montar curso de locação, eu fiz curso, até hoje eu dou esse curso de como comprar imóvel em leilão, algumas coisas na época já especialista em direito imobiliário, eu montei cursos mesmo, bem incipientes e tudo, e foi dando certo, eu fui levando gosto, até que uma faculdade me chamou para dar aula. E aquilo foi, assim, um teste, né? Falei, meu Deus, primeiro dia de aula, turma de 50 pessoas, e nem era de direito, não, mas era no ramo imobiliário, sabe? Na época existia um curso técnico para você formar, 2 anos. E ali eu fui dar aula de direito imobiliário. Então, pelo menos eu estava na minha praia, né? E não tinha slide, não, né? Era só enquadros disso, se eu quisesse usar, sem nenhuma tecnologia, nada, não tinha slide. E eu estudei igual um maluco. Eu lembro que foi, né, tipo assim, eu tinha que começar a aula em fevereiro, passei já dezembro, janeiro, só estudando, comprei um monte de livro, aquela coisa, resumindo, fazendo uma apostila e tal. E fui dar aula. E ali eu deixo a dica para quem quer dar aula, eu converso com muitos colegas lá na MAD, tem gente lá que o sonho é dar aula e ao mesmo tempo tem um pavor de dar aula. De falar em público, né, e tudo. Eu também era assim, eu suei frio mesmo. Eu tinha medo até da minha voz falhar, que às vezes ela falha mesmo. Fui até no Rodrigo, sabe como é que eu comecei com o Rodrigo? Primeiro que ele já é meu amigo muitos anos, mas eu fui nele como profissional porque eu fui dar aula na faculdade, eu tinha medo da minha voz falhar. O Rodrigo, para quem não sabe, pessoal que está nos ouvindo aí, é fonoaudiólogo especialista em falar melhor, né, Elisa? Exatamente, e parceiro nosso aqui na MAD. Parceiro da MAD. A gente vai chamar o Rodrigo para um podcast. Chama ele para um podcast, viu? E falar bem, ele fala. E ali o Rodrigo me passou os exercícios, sabe, assim, para eu fazer em casa e tudo, e realmente eu fiquei mais seguro. Mas lá fui eu para dar aula, né? E aí cheguei na faculdade, pessoal novinho, primeiro período, segundo período, faculdade de administração, faculdade de... esse curso, né? Era de negócios imobiliários, mas lá também tinha turma de administração, que depois eu fui dar aula para outra turma. E foi um teste difícil no início, mas eu te confesso, segunda, terceira aula para frente, e foi muito tranquilo. Transmitir o conhecimento que a gente sabe é fácil, tá? É muito fácil para quem tem medo aí de dar aula, montar um curso, alguma coisa assim. Claro que previamente você... É como se fosse um slide na sua cabeça. Se tiver slide, fica muito fácil, né, gente? Hoje está muito fácil você dar um curso ou uma aula. Mas sem o slide, então você cria, claro, um roteiro. Eu levava minhas folhas, anotações, né? Ia lendo, assim, para poder lembrar o que eu tenho que pegar uma sequência de assuntos. E aí, Elisa, eu comecei, aí a faculdade me deu uma liberdade. Eu falei, olha, gente, eu não sou aquele advogado formalista, não quero dar uma aula muito teórica, não. Eles falaram comigo, não, Fadel, é isso mesmo que a gente quer um professor que vai dar aula e aula da vida para a pessoa também. Eu falei, então é aqui que eu me encontrei. E ali eu fui falando, eu lembro um dia que eu cheguei para a turma, meninos, né? Eu cheguei para a turma e falei assim, tava aquele zum normal, primeira vez que eu passei estresse com alunos falando muito alto, né? Aquela confusão. Eu estava acostumado a ser assim na faculdade. E aí eu chamei a atenção do povo, fiquei nervoso assim, falei, turma, vou falar uma coisa muito séria com vocês aqui agora. Vocês querem ganhar dinheiro? Aí todo mundo parou, né? Abriu os olhos assim. Eu falei, vocês querem ganhar dinheiro? Aí, como assim, professor? Eu falei, porque do jeito que vocês estão levando a vida aqui, conversando, indo mal na prova, não vai ganhar dinheiro nunca na vida, não. Escuta o que eu estou falando. O estudo que vai levar vocês lá. Eu ainda vou dar umas dicas aqui, que era mercado imobiliário, vou dar umas dicas para vocês aqui e ganhar mais dinheiro. Cabe a vocês ou me ouvirem ou pode ir embora. Dali para frente,
todo mundo assistiu minha aula regularmente. E eu vou te falar uma coisa que aconteceu semana passada, você não acredita, Lisa, isso. Olha, eu dei aula, essa turma, já deve ter, sei lá, beirando 10 anos, tá? 6 anos atrás, 7. Você acredita que, não dessa turma, mas as que vieram em seguida, uma ex-aluna entrou em contato comigo através do Instagram. Ei, professor, tudo bem? Eu falei, ei, beleza. Posso te fazer um convite? Eu estou formando. Eu falei, claro, você me autoriza a fazer uma dedicatória para o senhor no meu convite de formatura? E olha, eu já não estou nessa faculdade há anos, tá? E eu lembro que ela começou num curso, ela mudou, ou seja, ela atrasou, né? Gastou mais que 5 anos ali de curso. E ali eu falei, nossa, mas eu mereço isso. Ela, claro, o senhor foi muito importante para mim. E eu quero levar pessoalmente o convite, forma agora, no final do ano e tudo. Eu falei, nossa, você não sabe como que me trouxe tanta alegria. Então, é uma recompensa. Muito bacana. Você impacta na vida das pessoas, você ajuda. Eu achei muito bacana, e não só ela, outros também, até hoje entram em contato. Alguns foram meus clientes, sabe? E é muito legal você ter esse contato com os alunos, né? Tadeu, então, vindo nessa linha aí, essa vida de mentor, né? Porque eu sei que você ajuda muitas pessoas a sair de um determinado estágio na carreira e darem passos aí rumo a resultados concretos. Eu não gosto muito da palavra sucesso, porque eu acho que sucesso é muito subjetivo, né? Mas para terem resultados concretos, e isso eu sei que você faz e faz muito, de ajudar essas pessoas nesse caminho. Eu penso muito sobre mentoria, no sentido de que a gente... as pessoas aprendem conosco os passos que a gente deu, os erros que a gente cometeu, a gente consegue levar aquelas pessoas por um caminho ali muito mais rápido. Conta um pouquinho, porque eu sei que muitos aqui, mesmo advogados mais antigos que estão nos ouvindo, não sabem muito bem o que é uma mentoria, acham que é uma consultoria. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho bem interessante trazer esse tema. Sim, sim. Eu já vi muita gente até criticar eles, falar que é absurdo, advogado querendo ensinar outro. Eu escutei isso, de pessoas próximas. Também já. É a prova da falta do conhecimento, né? Do que é isso. E eu custei até aprender também o que era mentoria e tudo. Vim estudando isso do ano passado. E, sem querer, a gente vai sendo mentor, né? Você dar aula da forma que eu dei é você ser mentor. Só que aí eu descobri que a gente podia ir mais longe. Personalizar e pegar aquela pessoa mesmo e facilitar a vida dela, né? Eu até criei um conceito para mentoria para mim, o que é ser mentor, né? Que depois de ter passado um percurso de erros e acertos, eu poder chegar para quem vem atrás no meu caminho, lá atrás, estender a mão e trazer ele aqui para frente. Exatamente. Não vai por aqui, que isso aqui não vai ser legal, porque eu já fui. Olha, não vai por aqui. Quem dera se na época que eu estava estudando eu tivesse um mentor. Eu penso isso. Quem dera alguém que pudesse me conduzir. Quem eram os nossos mentores? E diga-se de passagem, eu estou falando de... Né, eu vou fazer 25 anos de formado, então eu já posso falar isso. Naquela época, os professores poderiam ter ido muito além. Hoje eles já vão. Mas naquela época para trás, chegava ali, pegava um livrinho, mandava a gente ler um artigo, fazer a prova e o serviço dele estava feito. Não tirar o mérito, tive ótimos professores, mas eu acho que a maioria estava preso também à instituição e a forma de dar a aula. Então, o que a gente tinha naquela época, entre aspas, de mentor, era o professor, né? Mas nem sempre tinha contato pessoal, ele não queria saber de você, da sua vida pessoal. E a mentoria hoje, para quem está interessado ou nem sabe o que é exatamente você dar um tratamento personalizado para aquela pessoa. O advogado, eu tenho 2 mentorias, tá, Elisa? Eu tenho uma para quem também quer começar na locação de imóveis. Quem quer abrir uma imobiliária, um departamento de locação, quem quer administrar imóveis do zero, eu dou essa mentoria. E dou para o advogado também a mentoria, que está ali sem saber para onde ir, como crescer. Eu tenho um mentorado que tem medo de fazer uma audiência, ainda tem vontade, nunca fez uma sustentação oral, eu vou lá e treino ele. Erra muito em peças processuais, eu reviso. Então eu peço a ele, olha, me manda
3 contestações, inicial, recurso, que eu tenho que ler e ver se sua técnica está boa. E ali, durante a mentoria, a gente descobre até o que ele é bom, que ele não sabe, e o que ele é ruim também, que ele não sabe, né? Então, eu sou muito sincero. O que ele tem que buscar para melhorar e aprimorar, né? O que ele tem? Às vezes, são pequenos botõezinhos que você vai apertando e, do nada, a carreira dele começa a evoluir, ele nem saberia por que sozinho, tá? Então, às vezes, uma peça mal redigida, não é porque não sabe escrever, é porque não aprendeu ainda, na faculdade de ensina, um raciocínio dos fatos junto com o direito e técnicas ali de uma inicial, de uma defesa, de um recurso, né? Usar de todas as ferramentas que nós temos ali para a defesa do nosso cliente, né? E na mentoria também eu identifico se ele leva jeito, por exemplo, para dar aula. Então, destrava isso na pessoa. Eu ajudo ele até a montar o primeiro slide, o primeiro curso, sabe? Mídia social. Olha, eu tenho um mentorado aqui que eu não sabia nem, quase que não sabia nem como é que funcionava o Google. E aí eu expliquei para ele que o escritório, primeiro, não tinha site, não tem Instagram, não sabia que ele podia ter, e eu expliquei, ajudo, contratou, fez um site, eu ajudei ele a revisar o site. Fiquei tão feliz que um deles, foi você até que me indicou, uma fotógrafa parceira da MAD. Ele tirou foto semana passada com ela e me mandou no orgulho danado. Olha as minhas fotos. Ficou muito bonito olha que legal. O ensaio fotográfico desse advogado. Já atualizando o site dele, que nem existia. Olha para você ver a evolução que ele teve na vida. O Instagram começando a profissionalizar e revisei peças dele, já está assim. Ele falou comigo, Alexandre, você tirou um peso das minhas costas que eu não sabia como fazer, como começar. E ali eu estou ajudando ele na carreira dele. Nossa, que bacana, muito bacana. Eu acho isso fantástico, assim, a gente fazer essa diferença na vida de outros colegas, né? Isso, para mim, é o que tem de mais importante hoje nas redes sociais, que foi desenvolvendo cada vez mais e fortalecendo essa cultura da gente dar a mão a outras pessoas. Tadeu, e a MAD? Qual foi o contexto aí? Como que surgiu? Conta um pouquinho. Olha, a MAD, como eu disse, eu estava num momento bem conflituoso da minha carreira, se eu continuava advogando no contencioso ou não, se eu até abandonaria toda a advocacia e focaria na imobiliária, né, que eu tenho as duas funções, além de ser professor, então, muita coisa que eu estava fazendo ao mesmo tempo. E ali a gente já tinha um grupo de advogados e resolvemos, então, compartilhar as nossas dores e ver que uma das soluções seria fazer algo para o advogado. Coisa que, eu deixo claro, né, a OAB, ela não é a mãe dos advogados. A OAB tem as suas funções institucionais que não se assemelha a uma associação. A associação vai muito além. A associação ela tem liberdade, a associação ela defende o advogado, ela tem também legitimidade para isso. E então nós resolvemos, inclusive na época a gente tinha dúvida, vamos abrir o instituto, vamos abrir qualquer outra formação, e a gente estudando, não. A melhor ferramenta, instrumento aqui para o advogado é uma associação. Então fundamos a associação, eu tive o orgulho de que na reunião de fundação votaram em mim para ser o primeiro presidente, então fiquei muito feliz, me esmerei o máximo, não foi fácil o primeiro mandato, né? Você sabe disso, não é fácil a pessoa abrir uma associação, né? Desde a parte burocrática de constituição da ata, depois abertura de uma conta bancária, né? Qualquer banco que aceita uma associação, isso tudo levou muito trabalho, muita energia nossa, mas todo mundo muito motivado, unido nesse propósito, e deu certo, né? A MAD nasceu, a gente conseguiu no primeiro 2 anos ali crescer, fizemos eventos, né, Elisa? Fizemos evento presencial que lotou com antecedência, esgotou ingressos, e aí veio a pandemia, mas acredito que agora vocês já estão com planos aí de voltar a fazer esse tipo de evento. Nós estamos, né, porque você está falando aí em terceira pessoa. Eu estou falando vocês, mas eu estou lá dentro, né, eu faço parte, claro, mas eu digo a diretoria, né. Você é um dos ativos ali na MAD. Nossa, eu paro tudo que tiver de fazer para atender qualquer solicitação da MAD, tá?
Eu fico muito feliz de estar lá dentro ainda, de ser acolhido ainda por você e pelos demais diretores. E eu estou vendo que a AMAD ela é muito maior do que até eu imaginava. Ela pode chegar aonde a gente nem sabe. Né? Estou vendo pessoas, inclusive, que nem de Minas Gerais, né, atua, e você convidou e entrou para a AMAD. Não, Tadeu, eu não convidei, são pessoas que me procuraram. Olha só. Como que funciona? Eu tenho interesse. A gente está falando, ontem a gente recebeu nesse dia, né, que a gente está gravando, eu não sei o dia que vai ao ar, mas a gente recebeu ontem uma advogada do Espírito Santo. Óbvio, eu tenho, assim, né, de rede social, mas ela me procurou. Elisa, eu vi que tem uma associação, é só para advogados de Minas Gerais? Como que funciona? Eu tenho interesse. Olha, então, eu acho assim, a AMAD isso é muito legal, mas eu acho que é do DNA da própria AMAD. De ser muito acolhedora. Eu vejo isso, que é uma diferença, né, muito grande de outras associações que eu já participei ou que eu faço parte, mas ela é muito acolhedora nesse sentido. A gente está ali muito, um dá a mão para o outro e vamos juntos. Aqui somos realmente somos fortes, vamos conduzir, a gente está juntos por um propósito maior, que é realmente esse DNA de compartilhamento, de levar para as pessoas desenvolvimento profissional, de levar capacitação, de troca de experiência, de networking. Então, a gente faz isso. E isso, todo mundo que tem chegado na AMAD, as pessoas, porque eu chego na AMAD muito posterior, né, à fundação, então eu já cheguei, a casa já estava pronta, o Tadeu já tinha aí passado muita coisa na AMAD, mas desde que eu entrei, desde que eu me associei, eu notei que tem esse DNA muito acolhedor. Então, aqui as pessoas são muito unidas. Vamos ser unidas, a gente está aqui. E com isso, todo mundo que vem chegando, eu falo por mim, isso vai sendo muito exposto e muito automaticamente. Então, eu acho que a gente cresce com esse diferencial. Tadeu, então, eu acho muito interessante porque a gente consegue realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Na vida das pessoas de forma profissional, e hoje, através da AMAD, eu consigo ter contato com advogados muito mais experientes do que eu, ou muito mais bem posicionados, ou já num estágio muito mais evoluído do que eu, e que eu consigo ali aprender, evoluir. Você, por exemplo, para mim hoje é um exemplo de empreendedorismo, é um exemplo de reinvenção, é um exemplo de aquele advogado que não parou, de estar sempre ali, sempre buscando, sempre aprimorando, sempre olhando para o mercado. E peraí, eu vou caminhar junto com ele, eu não vou ficar aqui parado no tempo, eu vou caminhar. O que é legal agora, não só para os clientes, mas para a advocacia também. O que precisa nesse momento, o que os advogados precisam? É mentoria? É uma comunidade? É um curso? Peraí, deixa eu olhar e ir acompanhando essa evolução. Exatamente, né? Eu acho que o maior valor da AMAD é o advogado estar ali dentro, junto de nós, né? Nós temos o nosso grupo, ou grupos ali internos divididos por assuntos, né, da AMAD, e ali a gente está do lado um do outro. O dia a dia, a gente compartilha nossas dores. Então, tem uma dificuldade, coloco lá na AMAD, alguém pode ter passado por aquilo e me dá uma dica. Eu mesmo uso isso com frequência. Ontem eu publiquei lá no grupo da Comissão de Locações uma dúvida minha, que poderia ser boba, mas eu queria saber a opinião do colega. E olha que a minha especialidade, eu dou aula disso, não tenho nenhum receio, medo, vergonha de falar que eu tenho dúvida. E coloquei lá publicamente, vieram outros membros e deram a opinião deles para mim. Eu achei super importante. E aí, Elisa, quando a gente fundou a AMAD, uma das coisas que eu percebi que o advogado ele acabou, de uns anos para cá, ficando muito sozinho. Ele, o autônomo, empreendedor, já saiu do escritório massivo com 10, 20 colegas ali, a situação é um pouco diferente, é claro, mas o advogado que é dono do escritório, normalmente ele está ali dono, sozinho, ele tem mais 1, 2 sócios, né? Hoje é raro ter um escritório com muitos sócios. E aí, eu que vim do escritório massivo, que eu fiz muita audiência, que eu tinha muitos colegas, eu senti falta quando eu virei dono do meu próprio escritório, porque eu estava sozinho, e eu gosto de trocar uma ideia, eu gosto de saber a opinião do colega, eu quero que ele leia a minha peça, e eu não tinha ninguém.
Então, eu achei que a associação poderia servir para isso também, e tem servido, né? Ele não está sozinho mais no escritório, ele tem a máquina, né, para poder compartilhar, temos nós lá, outros advogados competentíssimos em cada sua especialidade, dentro do direito imobiliário. Então, esse que é um valor muito grande. E a exemplo disso, se você me permite, eu criei também, para o mercado de locação de imóveis, não é uma associação, tá? Porque realmente é muito difícil se criar e manter uma associação, mas ainda estou muito incipiente, muito pequenininho no meu sonho, mas eu criei um grupo, né, uma comunidade que eu chamo no Telegram, em que está entrando quem trabalha apenas com locação de imóveis. A exemplo da AMAD, é um microgrupo ali, que pode vir de qualquer lugar do nosso país, trabalha com locação de imóveis ou quer trabalhar, entra dentro da nossa comunidade e aí a gente conversa sobre isso o dia todo, né? Eles entram em contato entre eles, interagem, eu dou aula. Né? É um suporte mesmo, assim, e desenvolvimento, né? Sim, eu vejo que às vezes tem perguntas que ninguém respondeu a pergunta. Eu sou monitor de lá, né? Então eu entro, respondo, eu dou a fundamentação. Uma vez por mês eu escolho um tema e dou uma aula, eu gravo, igual nós estamos gravando aqui, eu gravo uma aula e coloco lá para eles, exclusivo para esse grupo. E é você mesmo que responde, né, Tadeu? Sou eu mesmo, é meu celular pessoal que está lá dentro, inclusive, né? Não sei se eu fiz bem ou mal, Elisa, mas é o meu celular pessoal que está lá dentro, sabe? Isso é interessante, olha só, isso é o diferencial. E também, olha que legal, eu vou fazer uma live, eu tenho uma agenda de lives aqui pela frente, você está dentro de uma delas. Eu coloquei agora lá dentro do Lock Experts, o nome da minha comunidade é Lock Experts, eu coloquei lá dentro que quem é da Lock Experts pode subir ao vivo comigo na live e perguntar para outra pessoa que eu estou dialogando o que ela quiser, só para você ter uma ideia. Então é exclusivo do grupo. Então, por exemplo, quando a gente fizer a nossa live, se alguém da Lock Experts quiser, pede lá na live para participar, sobe ao vivo e te pergunta alguma coisa que ela tem interesse, sabe? Então, assim, é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Então, tá caminhando, né? Tem um mês que foi lançado apenas e já tem bastante gente lá dentro, já está interagindo, tá muito legal. Tô muito animado com esse projeto aí, que era antigo e eu coloquei em prática finalmente. Tadeu, você não para. Você vai pulando de um projeto e para o outro. Beleza, e para fazer isso, para mostrar para o advogado que ele não pode ficar parado, você acha que eu criei isso da minha cabeça? Um dia eu sentei e falei que eu vou fazer? Claro que não. Isso eu venho, né, pensando, planejando há muito tempo. Mas eu fui aluno de vários cursos. Né? Ano passado eu comprei curso online, mais de 1, 2 cursos caros até, você sabe como é caro, bons cursos. E fui aluno, fui assistindo, fui anotando, fui participando de curso ao vivo, gravado. Eu aprendi tanta coisa, Elisa. Eu aprendi até programar o disparo de e-mail, captar leads. Eu aprendi isso tudo. Mas é para eu fazer? Não. Eu poderia até fazer, mas eu quero ter consciência de como funcionam as coisas para tratar alguém e conversar a mesma língua. Senão fica muito difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E assim, né, falando aqui, eu me assemelho à palavra, mas assim, eu gosto muito dessa linha que você segue, até porque vem do Vitor Damasio, né, que é um grande mentor aí, para mim é o melhor do mercado, mas eu acho que realmente faz a diferença. Tadeu, fui aluno dele e me incentivou demais a parte da mentoria, né, que ele é especialista. Nossa, ele é fantástico, assim. Eu acho que quando a gente olha para quem realmente tem resultados, que é o seu caso, assim, para uma mentoria, quando a gente olha para pessoas que estão onde a gente quer estar ou que têm resultados, porque você não é aquele advogado que está surgindo de rede social, você é aquele advogado que tem realmente fundamento, que você tem atuação, que você tem resultados, que você está aí desde 15 anos dentro desse mercado, você conhece desde o atendimento básico ali com o cliente, de preencher um recibo, até você montar uma carteira, até você estar à frente, até você ter chegado no momento, que eu sei que dentro do mercado de locações teve essa virada aí de, peraí, eu estou aqui numa imobiliária ou num escritório, mas como que eu vou agora me unir em rede
para fazer a diferença, porque já o imobiliário sozinho eu não consigo mais ter esse potencial de competitividade dentro do mercado. Então, eu sei que vocês passaram por tudo isso dentro do mercado de locação e você está sempre acompanhando, você está sempre evoluindo, eu sei que você tem bons contatos. Sim, sim, né? O advogado ele tem que estar, como eu disse no início, né? Ele não pode olhar só para frente, tem que olhar para um lado, para o outro. Ele tem que ter seus planejamentos, não fica focado só no contencioso, né? O advogado ainda acha que só existe contencioso, ele só pode ser contratado por alguém para entrar com uma ação ou defender. Não é só isso, você pode ir muito além. No meu caso específico, né? Eu tive a oportunidade de adquirir uma imobiliária, claro, e trabalhar nisso há muitos anos. Mas o advogado pode começar isso do zero, a hora que ele quiser, basta querer, né? E me desculpa, né? Mas eu sou muito direto para falar as coisas, mas parar de reclamar de que a vida não muda, que ele faz sempre a mesma coisa, que só fatura o mesmo X, e eu vejo isso muito, e não faz absolutamente nada diferente para ter um resultado diferente. Nada. E quando a gente, às vezes, mostra que pode fazer algo, vem o pessimismo, né? Ah, mas isso é difícil, isso não é para mim, ou isso é inalcançável, ou, enfim. Vamos parar com isso, né? O advogado tem que entender que não está satisfeito, que é algo a mais, vamos testar. Em fazer e dar errado não tem vergonha alguma. Eu já fiz tantos projetos que não foram para frente, deram errado, me deu prejuízo, mas eu tirei lição de todos. Todos serviram para eu estar aqui hoje, todos, né? Sem exceção. Nossa, adorei o nosso papo. Tenho certeza que quem estiver aí nos assistindo e nos ouvindo vai gostar também. Uau, que bom. Tadeu. É assim que eu gosto, Elisa. Eu gosto de fazer essas lives, essas reuniões, o podcast também, dessa forma aí, né, leve aí. Parabéns, viu? Gostei do nosso papo também. Depois eu acho que eu vou fazer o inverso, viu? Eu que quero te entrevistar. Bacana? Que legal. Tadeu, olha só, uma frase, só pra gente fechar, qual que é a sua frase de vida, aquela que sempre que vem na sua cabeça para te motivar, assim, que você tem como lema? Elisa, uma eu já falei aqui algumas vezes, então não vou repetir não, tá? Que se você quer resultado diferente, faça algo diferente. Mas tem uma outra que eu aprendi recentemente, estou usando ela muito na minha cabeça, um mantra que faça de qualquer jeito, mas faça. O que quer dizer isso? A pessoa quer fazer algo sempre perfeito, né? Não quer errar, então ela não faz, simplesmente assim. E faça de qualquer jeito, comece de alguma forma, mesmo precariamente, mesmo sem condições do ideal, mas depois daquilo tudo fica muito mais fácil. Os caminhos se abrem e o seu projeto, o seu plano de vida deslancha. Então faça de qualquer jeito, mas faça. É isso que eu tenho refletido muito na minha cabeça. Eu penso e concordo, eu penso muito o seguinte, que muitas vezes a gente inicia, eu falo isso por mim, que sou muito perfeccionista, peraí, vamos aguardar tal coisa para a gente começar a fazer. Isso hoje aqui, né, como uma das presidentes da MAD, como uma das diretoras da MAD, eu penso muito e trago muito isso. Vamos fazer, vamos lá, vamos colocar isso em prática, a gente vai aprimorando. A gente vai melhorando, a gente vai dando tom, vamos testar. Se a gente espera o momento perfeito, tá tudo ok, faço isso na minha vida também. Se você esperar tá tudo perfeito, você não vai. Vamos e a gente vai ajustando no caminho, a gente vai dando uma lapidada, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai formatando melhor, mas faça. Porque senão você não sai daquele ponto que você tá. Você não sai do mundo imaginário, né? Fica só na sua cabeça o plano, o projeto, e aquilo gera uma angústia, gera decepção, e tem muita gente que eu conheço que gera depressão, tá? Porque ela tem um potencial enorme dentro dele, mas ele não consegue pôr para fora, só enxerga os limites, só enxerga muros ao seu redor. Por quê? Que é o perfeito, né? Eu tenho medo de entrar com uma ação, e se eu perder? Meu Deus! Aqui, advogado vive de êxitos e improcedências na vida, né? Mas faça,
não deixa de fazer, né? Então, fica isso para refletir. Ah, ótimo. Tadeu, dá uma dica de livro para os nossos ouvintes e quem estiver assistindo aí, um livro que você indica, que que faz a diferença. Nossa, são tantos. Deixa eu tentar lembrar de um aqui que eu gosto muito. Então vou... Um livro que todo empreendedor tem que ler, porque eu sei que você tem cabeça de empreendedor. Olha, eu li um recentemente que há muito tempo eu não gostava tanto de um livro. Claro que tem muito a ver com a minha vida no momento, tá, Elisa? Tem muito a ver com isso do mentorado, da mentoria, tá? E ele chama O Mensageiro Milionário. Eu achei ele muito legal, tá? Não li, já tá aqui, pode ler, inclusive para mim. Não deixa de ler esse livro, chama O Mensageiro Milionário. Ele é muito legal, ele traz ali o porquê de você ser mentor, a importância da mentoria e a facilidade que é você passar o seu conhecimento, acelerar essa experiência do outro, né? Então fica a dica, então, desse livro. Tadeu, eu tô lendo ainda, não finalizei. Um livro que eu ganhei num amigo oculto, inclusive, de advogadas, aqui no Instagram. Eu recebi, né, pelo correio, de uma advogada de outro estado, e eu deixei ele falando, não, vou ler esse aqui, outro, que primeiro passando, e agora eu cheguei nele, que eu vou comprando mais livros do que eu consigo ler, mas tem sempre ali normal. Um estoque do que eu quero ler. E aí eu peguei ele. Sabe quando é aquele livro que você, ok, não vai, uau, mas o livro é assim, tipo, Seja Singular, do Jacob Petri. É um livro que está me fazendo virar muitas e muitas chaves. Nunca ouvi falar, Elisa, repete para mim. Seja Singular, do Jacob Petri. Eu vou consultar e vou ler com certeza, então. Ler porque realmente, ainda mais essa questão de posicionamento, de como a gente realmente ali, o que a gente tem que entender para ser diferente no sentido de fazer a diferença, da gente imprimir o nosso jeito em tudo, muito, muito bacana mesmo. Nossa, que bacana, eu não sabia também. O pessoal que está nos ouvindo aí já estão com duas indicações. Eu procurei um outro aqui enquanto a gente conversava aqui, e fugiu o nome, mas depois a gente comenta sobre ele aí, que é muito legal. Na próxima, que a gente tem uma live já marcada, eu já marquei com você aqui. Vou guardar ele para a próxima já, isso aí. Tá? Tadeu, obrigada, tá de portas abertas, né? Você é a Amade, somos todos amados, então assim, tá sempre aqui, espero que a gente grave várias e várias outras vezes. Opa, vai ser um prazer, Elisa. Parabéns aí pelo seu trabalho como presidente da Amade. Não poderia ser melhor do que já está acontecendo. E estou sempre à disposição, muito feliz. Quem está nos ouvindo e não for ainda membro da Amade, olha, está perdendo o seu tempo, mas o tempo é o que vem pela frente. Então, entra e faça parte, esteja junto conosco lá. Isso mesmo. Fica aí o convite para quem está nos acompanhando, que ainda não está na Amade, que venha, e também para quem está escutando, né? Fica o convite para vir participar mais ativamente, participar de lives, do próprio podcast, está aqui aberto para todo mundo. É sempre bom a gente estar trocando experiência. Tadeu, muito obrigada, pessoal, e a gente se vê no próximo podcast. Até mais. Obrigado. Tchau.